Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio da Universidade Leilão Imóvel e hoje vamos voltar a temas mais técnicos, né? Tava com saudade de falar dessas questões jurídicas que impactam no nosso dia a dia do leilão. Inicialmente queria agradecer a Ad Notari, estou aqui com a caneca que eu ganhei ontem, fui gravar o podcast com meu amigo leiloeiro Georges Alexandrides. Cara, o cara é um fenômeno no mercado de leilão, um acadêmico, estuda muito, então, obrigado pelo convite. Foi muito legal o nosso bate-papo. Quem puder acompanhar a Ad Notari, vale a pena, porque o pessoal de lá é muito técnico, conhece muito dos temas e principalmente dessa questão notarial, que tem muita importância para o mercado de leilão. E hoje estamos aqui com uma super convidada, minha amiga Cíntia Scali. Cíntia, fala seu sobrenome aí, pelo amor de Deus. Cíntia Scaliante. Bom dia, boa tarde, boa noite, por horário que o pessoal puder assistir aí. Boa. Eu tive o prazer de conhecer a Cíntia numa mentoria que eu fui dar umas aulas aí sobre leilão judicial, e ela está fazendo a mentoria, né? A Cíntia fez várias mentorias, continua se atualizando. Então, queria mandar um abraço aqui para os meus amigos Hélio Rufino e Saldanha, que foi onde eu tive o prazer de conhecer a Cíntia. A Cíntia é uma super advogada. Cíntia, vamos começar com um pouquinho da sua história. Cara, primeira pergunta, conte um pouco da sua trajetória até chegar no mercado de leilão. Por que leilão? O que você viu nesse mercado que te atraiu? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito contente e lisonjeada, né, por fazer parte aqui do seu podcast, principalmente por você ser aí o monstro dos leilões em termos de conhecimento, aulas incríveis e uma pessoa extremamente gentil. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Esse ano de 2025 eu completo 20 anos de formação na área jurídica, né? E desde que eu me formei, eu já comecei a trabalhar, mas inicialmente eu me especializei em direito do trabalho, trabalhei muitos anos nessa área, tanto a maior parte dos processos em prol de reclamada e um pouco em parte de reclamante, quando as ações valiam a pena. E num determinado momento eu comecei a cansar dessa área, porque assim como existem outras no direito, eu achei que, perdão, ficou uma área assim muito prostituída, onde qualquer tipo de pedido virava uma ação trabalhista, sabe? Isso me cansou muito. E eu falei assim, poxa, eu preciso estudar novas áreas e voltar a ter vontade de advogar, sabe? Voltar a ter vontade de peticionar. E aí, então, eu assisti eu seguia já o Carlos Bale, que trabalha com house flipping, né? E eu sempre gostei muito da parte da obra, mesmo sendo advogada, eu sempre gostei da parte da reforma. E aí eu comecei a segui-lo tal, e num determinado dia ele acabou fazendo uma live com uma outra pessoa que fala sobre leilões, e o jargão dele é: o lucro está na compra. Então, para ter lucro nos imóveis, com a operação que envolve imóveis, você tem que comprar barato, né? E o leilão é uma dessas formas. E aí foi nesse momento que eu falei assim, poxa, por que não utilizar a formação técnica que eu já tenho na área jurídica? Porque processualmente falando, eu já trabalhava, né, com a parte processual há muito tempo. De repente fazer essa virada de chave para mim, né? Especificamente, meu objetivo nunca tinha sido assessorar e nada disso. Eu queria simplesmente estudar, entender e arrematar para formação de um capital próprio. Esse era o início do projeto e continua sendo o meu foco, né? Até o fim. Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer um curso, fiz outro e fui procurando me especializar, porque que eu pude observar que os cursos iniciais no mercado, eles acabam sendo assim muito rasos em termos de solução de problemas. Então, para quem é advogado e advoga com responsabilidade, sabe o que vem por trás de algumas decisões que a gente toma. E eu falei, poxa, eu preciso aperfeiçoar isso, né? Não dá para sair arrematando com base em informações rasas. E aí eu comecei a estudar e não parei até hoje. Continuo estudando. Hoje, claro, né? Procuro as mentorias de pessoas que estão arrematando, que têm histórias verdadeiras para contar, casos reais, tanto positivos quanto negativos,
porque chega num determinado momento que você quer entender o que pode dar errado para você, então, arrematar com segurança e, consequentemente, ganhar dinheiro. Basicamente, essa história. Pô, aí você já começa a entrar no nosso tema, inclusive, né, dessa parte da segurança da arrematação. E, meu, isso, assim, é muito legal, pegando o gancho da sua história, porque quando a gente está muito tempo no direito, começam a acontecer algumas coisas que vão nos desagradando no judiciário, né? Principalmente algumas decisões, você fala, meu, não é possível que veio uma decisão nesse sentido. Aí a primeira você fala, puta, absurdo, não sei o que, aí você vê a segunda, vê a terceira, chega uma hora que você fala, cara, tô tão saturado desse tipo de coisa, desse tipo de decisão, e vai desanimando. E aí eu acho essa migração diária, muitas vezes, te traz um ar fresco, né? Você começa a ver coisa nova, tema nova, e não que nesse tema não tenhamos problemas, até porque no mercado de leilão a gente tem muita decisão que você fala, meu, que absurdo, e etc. Mas como é uma novidade, eu acho que você enche o tanque de gasolina para Exatamente. começar a brigar, e é um tema tão interessante que eu acho que isso traz essa motivação. Então, muito legal a forma que você começou, né? Então, novamente aqui falando que a gente se conheceu num curso, né? Então, isso também é muito legal, porque, pô, independente se você está assistindo o curso ou lecionando no curso, você sempre acaba aprendendo. E essa troca é muito legal. E por isso eu fiz questão de convidar a Cíntia para estar aqui, porque ela é uma super advogada, a gente já trocou alguns casos aí, algumas ideias. Então, nada mais justo do que prestigiar alguém que está atuando realmente no mercado, que tem uma experiência jurídica gigantesca e tem casos super interessantes, né? De novo, eu brinco que normalmente as pessoas que eu converso aqui no podcast são pessoas que eu tenho um bom relacionamento, mas são pessoas que vivenciam o mercado e a gente faz isso muito no off, né? E isso é outra coisa importante para o mercado de leilão. Eu sempre falo isso. Decisões favoráveis da Cíntia são excelentes para o Daniel, quando ele for atuar num caso que tem semelhança. A Cíntia não é minha concorrente, a Cíntia é minha parceira de ideias e de posicionamentos para a gente fortalecer o mercado de leilão. Exatamente. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver, né, inclusive profissionais mais jovens conseguindo se dar bem nessa área, se desenvolvendo, e o objetivo, a visão dessas pessoas é exatamente essa. Não teremos concorrentes, teremos um fortalecimento dessa nova área, né, que acabou surgindo de uma forma tão grande com a pandemia aí, que acabou, os leilões deixaram de ser presenciais, passaram a ser online, e hoje a gente arremata em qualquer lugar do país. Então, o objetivo realmente é esse, conhecer casos reais, pessoas reais, de situações que deram certo, que são exceções que a gente acaba falando, né? E aquelas que não deram, para que a gente possa realmente fortalecer aí o judiciário nesse sentido. Legal. Cíntia, então entrando aqui no nosso tema de hoje, um tema de extrema importância, principalmente para quem é advogado, né? Então vai ser um tema mais técnico, que são as nulidades nos leilões, tanto judiciais quanto nos extrajudiciais, tá? Cíntia, primeira questão aí, muitas pessoas acreditam que é fácil arrematar, né? Que você lê o edital ali, que tem as regras do jogo, você pega a matrícula, vai ter a história do imóvel, mas acabam esquecendo que no leilão judicial sempre vai existir um processo por trás, né? E que no leilão extrajudicial pode existir um processo e podem ter questões que também causam a nulidade desse leilão e voltam todos esses atos para trás. Principalmente no leilão extrajudicial, muita gente acaba esquecendo dessa formalidade técnica que precisa acontecer. Então, primeira pergunta, para quem não tem nem ideia do que seja uma nulidade. O que é uma nulidade e o que ela causa? Bom, vamos lá. Para quem advoga realmente em prol de investidores, prestando assessoria, o nosso principal objetivo é fazer um estudo aprofundado do processo, quando a gente está falando de um leilão judicial, do edital, das condições daquele leilão, da matrícula, para que a gente consiga evitar ao máximo esse tipo de situação, que são as nulidades, né? O que é a nulidade? Ela é um vício que ocorre
tanto no processo judicial quanto no extrajudicial, que pode acarretar aí o possível cancelamento do leilão. E é tudo que nós não queremos, passar por essa situação. Por isso é tão importante nós analisarmos minuciosamente todos os documentos, o passo a passo, para que a gente consiga, né, evitar possíveis nulidades que venham a ocorrer, erros, vícios. A nulidade ela é um erro, ela é um vício, é algo que não foi observado, que deveria ter sido observado dentro do procedimento, tanto judicial quanto extrajudicial, que pode acarretar o cancelamento, a anulação desse leilão. No sentido, inclusive, esse vício ele pode aparecer, né? Ele pode aparecer no futuro, ou ele pode estar presente no momento do nascimento do leilão e ninguém observar. E se ninguém observar, existem vícios que são tão fortes que ele pode cancelar uma arrematação lá na frente, né? Então, você pode comprar um imóvel agora, existe um vício lá atrás, e na hora que perceberem esse vício, ou um advogado esperto pode utilizar esse vício no melhor momento para cancelar essa arrematação. Então, não é assim, se passou por cima do vício, acabou. Né? Existem vícios que realmente trazem esse prejuízo, inclusive o prejuízo temporal, porque o arrematante foi lá, arrematou, colocou o dinheiro no processo, já criou uma baita expectativa, porque quando você compra, arremata e ganha, você cria uma expectativa com aquele imóvel. E depois, quando tem essa nulidade, vem uma frustração. Inclusive, muitos desses arrematantes que falam mal do mercado de leilão sofrem com esse tipo de coisa. De arrematar, tá super feliz, tá em êxtase, né? Participou do leilão, ganhou, que é uma baita alegria. Aí chega lá na frente, tem uma frustração por uma coisa idiota, uma coisa que era super sanável e que ninguém olhou no tempo certo, né? Então, eu acho que é muito importante fazer essa análise, porque se tiver em tempo, você consegue consertar essa questão num tempo hábil para tornar o leilão seguro. Cíntia, vamos começar a falar aqui das nulidades de forma específica, tá? E aí você se sinta à vontade, se essa nulidade couber nos dois, no leilão extrajudicial e judicial, pode falar, ou se você preferir separar, falar primeiro judicial e depois extrajudicial, não tem problema, tá? Ok. Vamos lá. Eu acho que a primeira nulidade que acontece não está nem relacionada a leilão, que é importante a gente falar, que é a questão da citação, né? Que aí é uma questão processual. Explica para a gente, Cintia, o que é a citação e depois fala a diferença da citação para a intimação. Porque muita gente não tem ideia, acha que é a mesma coisa e confunde os conceitos e não é. Ok. O que é importante nós termos em mente quando a gente fala de nulidade, né? Que nós temos os procedimentos a serem seguidos tanto no processo judicial quanto no extrajudicial, tá? Só que qual que é a questão? Quem realiza, quem faz esse carrinho andar, essa esteira de procedimentos acontecer, são pessoas, tá? E as pessoas erram. E é por isso que é tão importante a gente realmente conferir se aquilo que consta dentro do procedimento, do processo, ele está sendo feito de uma forma correta, tá? Então, não se trata apenas de a gente falar assim de um checklist de situações que podem gerar nulidade, mas de nós entendermos que as pessoas que acabam realizando esses procedimentos, tanto no judicial quanto no extrajudicial, podem cometer erros, e é a nossa missão olhar para aquilo e falar assim, poxa, tem um erro aqui, é sanável ou não é sanável? Porque, como você mesmo disse, em alguns casos, mesmo a gente verificando que alguma nulidade, em muitas situações ainda dá para a gente fazer um remendo ali, um conserto e tentar sanar para que não ocorra essa possibilidade lá na frente de uma possível nulidade do leilão, né? Falando especificamente aqui do processo judicial, dos leilões judiciais, né? O que é a citação e o que é a intimação? Então, assim, toda vez que a gente tem aí um processo judicial, alguém cobrando alguém executando alguém, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, muito comum nos leilões, que são as dívidas condominiais, tá? O condomínio entra com uma ação de cobrança contra o inadimplente lá, a unidade inadimplente.
O processo judicial, isso em qualquer situação, não apenas no leilão, tá? Ele só anda, ele só começa a correr, vamos pensar que ele é um carrinho em movimento. Esse carrinho começou a andar quando a ação foi distribuída, né? E para que esse carrinho continue andando e percorrendo ali o destino dele, precisa ocorrer a citação válida de quem está sendo executado. Então, essa pessoa que está sendo cobrada em qualquer tipo de processo, né? Ele precisa saber que existe uma ação contra ele. Então, o processo só caminha, só tramita quando essa pessoa é citada e para que ela possa, inclusive, se defender. Né? Então, é o direito do contraditório que nós chamamos, né? Então, isso significa a citação dessa pessoa. A partir do momento em que houve a citação válida, a gente tem que lembrar que para que o processo tramite e continue caminhando, o nosso carrinho continue andando, a citação tem que ser válida. Então, no processo judicial, esse é o grande começo que nós temos que avaliar. A citação do devedor foi válida? Ela é válida? Ah, Cintia, como que a gente sabe disso? Aí existem, né, as análises que precisam ser feitas no processo, porque existem tipos de citação. Existe aí a citação postal, ou a citação por oficial de justiça, e até nos casos mais longos e difíceis, a gente pode até contar com a citação via edital. Lembrando que esse é um recurso que ele demora para ser utilizado, mas para que o processo caminhe e tramite, a gente precisa que quem está sendo executado, ele tenha ciência, com certeza, da existência dessa ação. Então, aí a gente fala da citação. Ô, Cíntia, deixa eu só pegar um gancho aqui da citação que você está falando, que é muito legal e muito importante. Pessoal, a citação ela não tem uma ligação direta com o leilão. A citação ela acontece no começo do processo, ali quando o processo nasce praticamente, quando você vai formar os polos, né? O polo ativo é quem entrou com a ação, o polo passivo é quem vai responder a ação, quem vai responder essa ação tem que ser citado. Inclusive, eu tive uma experiência quando eu era estagiário com uma super desembargadora, né, que eu trabalhei, defendia grandes clientes, doutora Ana Maria Scartesini, um super nome do direito, e eu nunca esqueço de um caso que aconteceu no escritório que eu trabalhava. Ela pegou um processo que já estava em fase de execução, processo gigantesco, um valor super alto, e ela anulou o processo inteiro porque no começo a pessoa não foi citada, ela foi intimada e tinha um erro procedimental. E não entrava na minha cabeça essa questão quando ela trouxe o cara de pau do jeito que eu sou, fui perguntar para ela, eu falei, mas como assim, não sei o que, e ela me explicou justamente essa diferença. E a citação, ela é uma coisa e a intimação é outra coisa completamente diferente, e a gente não pode misturar os institutos. E esse ponto que a Cintia está trazendo, ele é tão importante, porque se não acontecer a citação, esse processo é todo nulo, porque a pessoa não teve oportunidade de se defender da forma como deveria. E você não pode prejudicar uma pessoa que não teve oportunidade de falar no processo. Então, eu acho que muitos advogados de leilão não olham para essa questão, por quê? Porque ela está muito distante, o processo corre inteiro, está lá na frente, e a pessoa fala, tá bom, eu posso fazer um recorte só daqui para frente. E não, muito cuidado. Não, eu acho que de citação é isso, é mais diferenciar agora, né, a questão da citação das intimações, porque quando nós temos aí uma citação válida, e o processo começa de fato a tramitar corretamente, porque a parte que está sendo cobrada, executada, acionada, enfim, ela tem ciência da existência dessa ação, tá? Dali em diante, o que acontece? Começam a ocorrer as intimações, que é a forma como o judiciário se comunica com as partes, né? Então, o juiz não liga para a gente, ele não manda um e-mail e nada disso, ele simplesmente intima as partes que estão ali devidamente relacionadas no processo para que o processo caminhe, né? Então, como que o juiz conversa com os advogados, com as partes que estão relacionadas naquela ação? Através das intimações, sejam elas através dos seus advogados, via imprensa oficial, né, as publicações no Diário Oficial, ou também
pode acontecer quando as partes não nomeiam advogados dentro do processo. O juiz tem que conversar com essas pessoas. Então, em muitos casos, nós usamos aí as intimações postais, né, para que o juiz realmente intime esses devedores, esses executados, essas pessoas que estão aí, via de regra, né, no polo passivo da ação, ou pela via postal, ou até podendo se utilizar, inclusive, de oficial de justiça, né, caso as intimações postais não retornem aí positivas, e até, se for no caso, assim, muito à frente, via edital também. Então, de novo, é a forma como o juiz se comunica com as pessoas dentro do processo. A pessoa ela tem que ter ciência do que está acontecendo no processo. Isso pode ser através do advogado de confiança que ela constituiu, até porque, pessoal, o judiciário entende que se você colocou um advogado ali no processo que está te representando, você confia plenamente nas capacidades desse profissional, né? E aí, essa intimação acontece para o advogado, e o advogado toma ciência do que está acontecendo, vai lá e se manifesta, e aí vai acontecendo o processo, né? Um advogado fala, o juiz analisa o que o advogado falou, abre para outra parte se manifestar sobre aquilo. Então, eu costumo brincar sobre isso, inclusive já falei isso em outro episódio aqui com o doutor Danilo e o doutor Rafael da Deonlance, que o processo nada mais é do que uma história. É claro que existem questões técnicas, que são as questões legais, questões do direito, mas nada mais é do que você pegar um fato real que está acontecendo, às vezes não tão real assim, né? Narrar ele e enquadrar esse fato dentro do direito. O processo nada mais é do que isso. Então, eu brinco que tem processos, cara, que são mais legais do que ler um livro de conto de fadas, de tão interessante que são e de casos extremamente complexos. Mas, Cíntia, a gente falou, então, o que é essa intimação, e aí sim a gente entra numa questão muito importante para os leilões. Por que a intimação é tão importante no leilão, tanto judicial quanto no extrajudicial? E aí a gente pode separar os dois temas, tá? Vamos falar primeiro, prefere falar primeiro do judicial ou do extra? Vamos seguir no judicial aqui. Então tá bom. Aí, advogada gosta de um processo, então vamos para o judicial. Por que a intimação, quando a gente está falando de leilão, ela é tão importante? Ela não é importante só com relação ao leilão, ela é importante em várias fases pré-leilão, como, por exemplo, intimação da penhora, intimação da avaliação do imóvel. Por que todos esses atos são tão importantes? E se ele não acontecer em alguma dessas fases, pode sim gerar uma baita nulidade. Bom, vamos lá. Então, ocorrida a citação válida no processo, a gente passa aí para a parte das intimações, né? Por que elas são tão importantes? Porque existem algumas situações que precisam ser levantadas, né, no processo em um tempo específico. Então, o que acontece? As pessoas não podem sair falando aquilo que elas querem ou alegando algumas situações em qualquer fase do processo. Existem momentos específicos para algumas situações serem levantadas, né? Como, por exemplo, aqui, a gente pode dar um spoiler aqui, como é uma alegação de um bem de família, por exemplo. Tá? Então, quando a pessoa ela recebe essa citação e lá na frente ela tem a intimação da penhora desse imóvel, ela precisa levantar a mão naquele momento e falar assim: olha, esse meu imóvel não pode ser penhorado. Por quê? Porque é o meu único bem de família. E, gente, aqui cabe uma observação que existem algumas restrições na lei onde essa alegação cabe ou não cabe, mas a gente está falando de situações de direito. Aqui, nesse momento, nós estamos falando do momento aonde as pessoas precisam levantar a mão, tá? Outra situação aqui que ensejaria uma nulidade, né? A questão do valor da avaliação desse imóvel. Então, quando que a pessoa pode levantar a mão e falar assim: olha, eu não concordo com essa avaliação que foi feita, essa avaliação o valor desse imóvel está muito abaixo do que realmente ele vale. Então, existe um momento para isso ser feito no processo. E quando é esse momento? Após determinadas intimações, né? Então, se essas intimações não ocorrerem de forma correta,
E se essas pessoas não forem intimadas no momento correto e não falarem no momento correto, isso pode, em algum momento lá na frente, ensejar uma nulidade desse leilão, né? Então, aqui, para a questão mais judicial, né? O que a gente tem aqui? Intimações extremamente importantes, tá? Então, primeiro, a citação, que nós falamos lá atrás, a pessoa tem que constituir um advogado ou não, e ainda que não constitua, ela precisa ser intimada dos atos essenciais num processo de leilão, né? Que seria principalmente a intimação da penhora do bem que está sendo levado a leilão. Essa é a primeira. Se ela não tem advogado, ela precisa ser notificada, ou pelos Correios, ou por oficial de justiça, de alguma forma, essa intimação tem que ser válida, tem que ocorrer, né? Para que ela possa se defender no momento oportuno, como esse exemplo que eu acabei de dar aqui, né, do bem de família, tá? Superada essa parte, nós falamos aí da intimação do valor de avaliação desse imóvel. Uma vez que esse imóvel ele foi penhorado, o juiz vai avaliar esse bem. E aí é nesse momento que ele intima as partes para que elas se manifestem do valor de avaliação desse imóvel, tá? Vocês estão de acordo? Tá tudo certo? Posso prosseguir dali em diante? Depois disso, a gente fala aqui da intimação da designação do leilão. Então, assim, ninguém pode perder um imóvel sem que ele esteja ciente da existência desse leilão. Então, essa pessoa precisa ser intimada da data desse leilão. Se essa pessoa não for, isso é passível de nulidade. Tá? Existe lá na frente, isso pode realmente ensejar uma nulidade. E, por fim, vamos supor que correu tudo bonitinho, tá? A pessoa foi citada, teve aí intimação da penhora, teve a intimação da avaliação, teve a intimação depois da designação do leilão, e por último, qual que é a intimação essencial que nós temos dentro do processo judicial? Da homologação desse leilão, tá? Que alguém foi lá e arrematou, porque nós temos aí dentro da legislação uma previsão legal para que quem está perdendo o bem possa se manifestar num prazo aí de 10 dias após essa homologação, né? E até contando um caso recente de um imóvel que eu arrematei recentemente, o juiz expediu a carta de arrematação, sabe, para eu levar registro sem conceder esse prazo. Aí eu chamei o processo, né? Falei assim, não, peticionei, falei, excelência, eu preciso que o senhor intime, né? De novo, nós estamos lidando com um processo que é realizado por pessoas. Então, cabe a nós, né, profissionais do direito, olhar e falar assim, poxa, o fórum não fez, vou deixar passar. Não, nós temos que chamar esse processo para nós e falar assim, eu quero que você intime sim essa pessoa, para que lá na frente eu não corra o risco de ela vir e reclamar, falar assim, esse ato é nulo porque eu não fui intimado. Tá? E eventualmente aí anular o meu leilão. E pasme, nesse caso, mesmo tendo pedido para o juiz intimar a parte contrária, ele ainda mandou intimar no prazo de 5 dias. Que, olha só, né? Além dele não intimar, quando intima, fala, manifeste-se a parte contrária no prazo de 5 dias, o que está em desacordo com a lei. Então, ou seja, a gente tem que olhar e revisar o tempo todo se o que está sendo feito está correto para não ensejar uma nulidade lá na frente. Ô, Cíntia, muito legal esse caso que você trouxe, porque assim, existem confusões processuais, né? E aí o judiciário muitas vezes acaba cometendo esses erros, porque quando não existe um prazo legal, né, prazo de manifestação normalmente são 5 dias. E aí o juiz cometeu um erro gravíssimo, que não, cara, nesse caso, e aí eu vou até emendar uma segunda pergunta, mas nesse caso é expresso que existe um prazo processual e uma peça cabível para esse tipo de situação. Cíntia, pergunta que não é tão polêmica assim, mas eu vejo muita gente falando errado. Depois dessa intimação da homologação da eventual arrematação, essa peça cabível para quem quer se defender ou contestar a arrematação, ela é um embargo à arrematação ou ela é uma impugnação à arrematação? Antigamente o pessoal chamava isso de embargos à arrematação, mas atualmente chama-se de impugnação à arrematação, né? Se a pessoa quiser apresentar, tá? Porque em muitos casos também não apresenta, mas se quiser apresentar e alegar, por exemplo, alguma dessas nulidades que nós comentamos aqui,
esse é o momento. Então, por exemplo, a pessoa não foi intimada da designação do leilão, ela não recebeu a notificação. É nesse momento onde essa pessoa precisa falar: olha, né, após a homologação, eu venho aqui impugnar essa arrematação, porque eu não fui intimada da data do leilão. Esse é o momento dessa pessoa falar, tá? Então, ainda que ela seja intimada e não fale, também preclui o prazo dela aí. Então, os prazos processuais precisam ser muito bem observados. E a preclusão desse prazo, pessoal, o que é muito importante, assim, você tem, como a Cíntia bem trouxe, você tem momentos específicos e certos para falar no processo. Porque, imagina, se você pudesse falar depois de 3 anos, o processo nunca ia acabar. Você achou qualquer outra coisa lá e fala: opa, tive uma ideia brilhante, vou lá no processo e crio uma tese mirabolante. Então, não dá, né? O judiciário, ele precisa fazer com que os seus atos sejam firmes, aplicáveis, para que o judiciário caminhe, né? Então, por isso existem esses prazos processuais, eles são de extrema importância. Uma coisa que, para mim, é inadmissível, e eu falo isso desde que eu era estagiário, é advogado perder prazo. Exatamente. Exatamente. Assim, E é o por isso advogado... que advogar é para os fortes, porque a gente fica focado nisso, né? Nos prazos, né? Exatamente. O advogado, ele pode perder o processo por discussão de tese, etc. Agora, deixar de se manifestar sobre uma questão importante é um dos maiores problemas, é um erro crasso, porque você perdeu a oportunidade de falar e talvez você nunca mais tenha oportunidade de falar sobre aquela questão. Então, isso é muito, muito importante quando a gente fala em processo. Mas, Cíntia, então a gente falou aqui dessa questão da intimação, né, do prazo para impugnação da arrematação, e quem impugna a arrematação é a pessoa que está perdendo bem. Mas como a gente está falando de intimação no leilão judicial, vamos continuar um pouquinho nesse tema, porque tudo que a gente falou até agora é do devedor. Sim, certo? certo. Mas existem algumas outras pessoas que também precisam ser intimadas dependendo do caso concreto. Sim. Né? Então, assim, muita gente se atenta muito à questão do devedor e acaba esquecendo que esse imóvel pode não ser só daquela pessoa, né? Esse imóvel pode ser em condomínio, e quando eu chamo em condomínio é ter mais de um proprietário, não é o condomínio de prédio que a gente mora, né? Então, esse atento é importante. A gente também pode ter outros credores com créditos preferenciais sobre o crédito daquele processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas outras pessoas que também têm que ser intimadas para ter ciência de que esse bem vai a leilão. E aí a gente vai trocando uma ideia sobre essas questões, por favor. Legal. Uma das situações que eu vejo que muitas pessoas passam por cima, passam batido mesmo, né? É a questão de observar o estado civil desse devedor, tá? Se esse devedor ele é casado, e se a gente tem essa informação em algum momento, porque, por exemplo, quando a gente está falando da penhora de um imóvel, essa informação vai constar na matrícula, tá? Se quando aquela pessoa adquiriu aquele bem, qual era o estado civil dele? Se era casado, ou se era solteiro, divorciado, e qual era o regime de bens. E essa informação ela é muito importante. Por quê? Porque ela nos traz um possível aí coproprietário, que é o cônjuge, né? Que muitas vezes tem direito também sobre essa propriedade, e em muitos casos não está sendo executado, tá? Então, isso é de extremíssima importância. Porque todas as pessoas que possam existir como coproprietárias desse imóvel, elas precisam ser igualmente intimadas, que esse imóvel está sendo penhorado, que ele está sendo avaliado e que, eventualmente, ele está sendo levado à asta pública, tá? Por que que isso é tão importante? Porque a cota parte dessas pessoas, ela precisa ser resguardada no processo. Então, a gente pega um processo aqui, por exemplo, né, onde o juiz determina um preço de 50%, aí, um desconto de 50% no imóvel. Se a gente tem um cônjuge que não faz parte dessa execução, esse processo ele não vai pagar, esse leilão não vai pagar nada nesse processo, porque os 50% já vai direto como reserva da cota parte desse cônjuge. Então, uma dica aqui que eu dou para o pessoal é sempre verificar essa questão do estado civil e qual é o regime de bens do devedor. Isso é muito importante, tá? Cíntia, ponto Só legal que você... Pode terminar, vai lá, desculpa, Não, perdão. só completando que, além, né, dessa questão dos cônjuges,
A gente traz aí... Posso falar do cônjuge primeiro? Você vai falar do cônjuge? Pode. Tá bom. Depois eu continuo. Isso, porque assim, o meu recorte é justamente com relação ao cônjuge. Tem uma outra questão muito legal que você falou aí da cota parte, né, que tem que ser reservada se o juiz determinar que o imóvel vai a leilão a 100%. Você vai vender a propriedade integral. E hoje a lei traz essa faculdade. Existe sim a possibilidade do juiz determinar que o imóvel vá à venda 100% dele. Por quê? Porque é mais fácil de vender. Mas existe uma outra possibilidade, que também tem uma ligação com intimação que é muito importante, quando a gente fala em copropriedade, que o juiz pode determinar aquele leilão que o pessoal adora, que o pessoal ama, o pessoal fica feliz quando vê, e o pessoal da internet fala assim, não arremate esse tipo de imóvel nem a pau. Chama-se parte ideal. Uhum. A parte ideal existe também nesse tipo de situação, quando existem vários proprietários do imóvel em condomínio, mas em vez do juiz levar 100% daquele imóvel e resguardar a parte das pessoas que não são devedoras, porque essas pessoas não podem ser prejudicadas, imagina se a justiça resolve vender um imóvel que é da Cíntia, sendo que a Cíntia não deve nada no processo, quem deve é o Daniel. A Cíntia não pode ser prejudicada. Quem tem que pagar essa conta é o Daniel com o patrimônio do Daniel. Mas tem juízes que têm um entendimento diferente. Fala, eu não posso nem levar a parte da Cíntia a leilão. Eu só posso levar a parte do Daniel. O Daniel tem 50% do imóvel. Então, vamos levar 50% do imóvel do Daniel. A parte da Cíntia fica resguardada. E, nesse caso, é importante intimar a Cíntia por quê? Conta aí, Cíntia, por que a Cíntia também tem que ter ciência desse leilão quando é parte ideal? Porque no caso a gente pode exercer o nosso direito de preferência, né? Isso é muito importante. O coproprietário, seja ele cônjuge, irmão ou qualquer outro tipo de Amigo, relação, amigo que exista, sócio. eu iria até falar isso agora na sequência, que quando a gente fala de coproprietário, é comum a gente falar do cônjuge, mas não necessariamente só o cônjuge, né? Eu tive um caso recente, inclusive, onde uma das coproprietárias ela comprou a parte desse irmão que estava indo a leilão no processo e comprometia a herança da família inteira. Então, qual é a principal, o principal motivo? Eu acho que, num primeiro momento, desse coproprietário que não tem nada a ver com a dívida, né, ele ter ciência do processo para que ele verifique se esse bem ele está indo realmente à asta pública por um valor correto, para que ele não seja, em hipótese alguma, prejudicado numa possível avaliação, e principalmente para que ele levante a mão no momento oportuno e fale, eu quero exercer o meu direito de preferência e adjudicar, comprar a parte dessa pessoa que está perdendo esse percentual do imóvel. Exatamente. Porque, pessoal, vamos lembrar que o intuito do leilão não é levar um imóvel à venda, pura e simplesmente. É pagar uma dívida. Então, nada mais justo que se existe um coproprietário ali que está interessado em adquirir aquele imóvel, que ele possa pagar a dívida do outro e ficar com o imóvel para ele, já que ele já tem parte daquilo, ele não pode ser lesado, e mais do que isso, ele também tem o direito de ter a oportunidade de não querer qualquer sócio daquele imóvel dele, né? Uma pessoa que ele não conhece, porque quando a gente leva a parte ideal, isso acontece muitas vezes. Sim. E aí acaba gerando um desconforto, uma confusão e etc. Então, muitas vezes, para evitar esse tipo de situação, o coproprietário vai lá e arremata, compra, faz acordo no processo para ficar com a parte do outro. Então, existem vários mecanismos e por isso que é tão importante dar ciência para o coproprietário. Ele tem que ser intimado, se não for, é um caso de nulidade que pode voltar todo esse processo para trás. Então, falamos agora dos coproprietários, e eu sei que você estava se coçando para falar de mais gente que a gente tem que intimar. Olha quanta gente a gente tem que dar ciência do leilão. Quem são os outros, Cíntia? Vamos lá. Os outros aqui que a gente coloca que são imprescindíveis, né?
Quando nós estamos falando principalmente dos temidos, né, leilões de direitos, porque em muitos casos o que é levado a leilão é o direito que aquela pessoa possui sobre um eventual contrato, por exemplo, né, de alienação fiduciária. Então, o proprietário de fato, né, quem detém de fato a propriedade nesses casos é o banco, é a instituição financeira. Então, é um caso de nulidade absoluta se esse banco não for intimado da existência desse leilão. Então, analisando aí essas matrículas, quando vocês pegarem leilões de direitos, é essencial que a instituição financeira seja intimada, tá? No momento correto aí, da penhora dos direitos desse imóvel, tá? Além disso, quem são Ô, os... Cíntia, deixa eu só falar também do banco. Eu vou te interrompendo em cada um desses que você Não, está vamos falando, lá. hein? É importante. Pessoal, o banco ele tem que ser intimado por um motivo muito simples. O banco possui uma garantia real sobre esse imóvel. Ainda existe uma dívida atrelada ao banco. Nada mais justo que o banco chegue e fale assim, ó, a pessoa que está rematando direitos, mas ela vai ficar com uma dívida aqui com o banco, e essa dívida é de X, é de Y. Então, a pessoa que está rematando, em regra, vai assumir essa dívida. Então, nada mais justo do que o banco dê ciência para quem está comprando esses direitos de saber qual que é o valor da dívida exato para que seja paga. De novo, o interesse do banco é o quê? É o imóvel? Não. É o dinheiro da dívida que ela fez com essa pessoa que está perdendo os direitos no leilão. Então, por isso também é fundamental que o banco seja intimado, primeiro, para saber que vai trocar ali a pessoa que está no contrato com ela. Se esquecer de intimar o banco, temos uma nulidade também nesse processo. Então, olha, de novo, a gente só está aumentando o rol de pessoas que precisam ser intimadas do leilão, hein? Falamos agora aqui dos bancos, dos leilões de direitos. Tem mais gente, Cíntia? Quem mais que a Tem gente tem mais que gente. intimar? Se nós tivermos aí nessa matrícula, né, anotações, averbações de penhoras existentes nessa matrícula, todo mundo que teve a sua penhora averbada na matrícula anterior ao leilão, ela precisa ser intimada, tá? Nesse caso aqui, caberia a gente falar até um pouquinho rapidinho da questão do concurso de credores, né? É importante que as pessoas que possuem as suas penhoras averbadas sejam intimadas da existência desse leilão. Por que que isso é importante? Porque lá na frente o juiz vai distribuir o dinheiro, né? Então o pessoal precisa saber aí na fila do recebimento onde que eles estão. Então, seja aí também uma nulidade caso essas pessoas que tenham as penhoras anotadas na matrícula não sejam intimadas. E aí, pessoal, eu sempre falo isso. Por que é tão importante sempre averbar penhoras na matrícula do imóvel? Para você trazer publicidade, externar para o mundo que aquele imóvel está em garantia de uma dívida no processo tal. E por que que isso é de suma importância? Exatamente pelo que a Cíntia falou. A gente sabe que o judiciário, tem vara que anda mais rápido, vara que anda mais devagar, o processo corre mais rápido. Pensa o seguinte, eu tenho um crédito trabalhista para receber. O crédito trabalhista é sempre preferencial porque é alimentar. E honorário de advogado também, por isso que a Cíntia fica feliz, recebe primeiro, né? Exatamente. Mas vamos lá, seguindo no meu exemplo, cara, você entrou com um processo lá atrás. Se você não averbar na matrícula que a penhora, que é essa garantia e ciência para o mundo inteiro de que existe uma dívida, e a Cíntia também processar essa empresa numa ação trabalhista e ela averbar antes que o Daniel, por mais que eu tenha entrado com a ação primeiro, o crédito da Cíntia é preferencial ao do Daniel. Então, na hora que esse imóvel for vendido pelo concurso de credores, já que a nossa dívida tem a mesma natureza que alimentar, por ser um processo trabalhista, a Cíntia teria direito de receber primeiro que o Daniel, mesmo que o leilão seja realizado no processo do Daniel. Então, por isso que eu sempre falo, a penhora na matrícula é essencial para levar o bem a leilão? Não, a penhora ela tem que existir. Mas se ela não tiver na matrícula, você corre o risco de entrar nesse concurso de credores lá embaixo e não pegar o dinheiro. Pensa num grande devedor. Muitas vezes o imóvel dele cobra um pedaço da dívida. E se você não tiver bem posicionado nesse concurso de credores, você vai ficar a ver navios.
Então, dica para os advogados: sempre, sempre, sempre averbem a penhora na matrícula. Sempre. Justamente por conta dessa questão. Então, Cíntia, você falou que os credores que têm um crédito preferencial ao seu, que averbaram na matrícula antes da penhora, têm que ser intimados. Mas também, só fazendo um adendo ao que você falou, por mais que a penhora seja posterior à sua e se ele tiver um crédito preferencial, ele também precisa ser intimado. Sim. Então, se for uma dívida cível e tiver 10 dívidas trabalhistas embaixo dessa dívida cível, você é obrigado a intimar as 10 trabalhistas. Sim. Né? Principalmente Então, se o dinheiro não for suficiente para pagar todo mundo, né? Porque quando exatamente. sobra dinheiro no processo, aí fica mais fácil. Fala, bom, vai ter dinheiro aqui para pagar todo mundo dessa matrícula, não tem problema. Mas quando não tem dinheiro para pagar todo mundo, é pior ainda, né? Exatamente. E assim, o que eu acho legal disso que a gente está falando é que, muitas vezes, e é uma coisa que muita gente não olha, Não. o processo que está levando o bem a leilão, a pessoa que foi lá, entrou, ganhou, conseguiu levar o bem primeiro a leilão, muitas vezes ele não fica com o dinheiro. Às vezes ele nem vai receber. Exatamente. Às vezes ele foi o instrumento que levou o bem à dívida, o bem a leilão, conseguiu transformar esse dinheiro para pagar a dívida de um monte de gente que está na frente dele. Exatamente. Então, é muito importante dar ciência para essas pessoas que, assim, o fulano vendeu aqui, ó, você tem dinheiro para receber, vai no processo, habilita seu crédito e bora, entendeu? Então, se essas pessoas não forem intimadas, mais uma nulidade. Pessoal, a gente está falando ainda só de intimação. Olha tanta gente, dependendo do caso concreto, que você precisa intimar. Cíntia, a vantagem da intimação no processo, né, quando a gente está falando de penhora, concurso de credores, é que o juiz e o leiloeiro eles podem oficiar o outro juiz do processo, Sim. né? Falar, ó, o bem tal, que tem uma penhora tal, né, de registro na matrícula tal, não, de registro não, perdão, averbado na matrícula tal, está indo a leilão no processo tal dia, não sei o quê. O que o juiz do processo, que não está levando bem a leilão, vai fazer? Vai dar ciência aos advogados, vai intimar os advogados e falar, ó, fiquei sabendo, através do ofício tal, que o bem vai ser levado a leilão, se você tiver interesse, habilite seu crédito lá. Então, é de suma importância fazer esse ato. Cíntia, e aí, mais alguém que a gente tem que intimar num leilão judicial? Rapaz, eu acho que aqui me vem à mente ainda nessa questão não de coproprietários, mas uma figura que é importante a gente ficar muito atento, que seria aí a questão da sucessão, né? O inventariante em algum ponto nesse sentido. É muito comum também nós verificarmos aqui no judicial leilões de direitos sucessórios, né? E eu estou falando isso porque eu tive um caso de estudo e onde o juiz passou por cima da intimação totalmente do inventariante e seria um caso de nulidade absoluta, tá? Então, assim, quando nós estivermos falando aí de direito sucessório, é importantíssimo que vocês avaliarem se esse inventariante ele está devidamente constituído no processo, se tem advogado e se não tiver, que ele receba essas intimações aí pela via postal, oficial de justiça e etc. É essencial. E aí, só fazendo um adendo aqui com uma questão que já que a gente está falando de averbação de matrícula, da penhora na matrícula, tem um episódio muito legal que eu gravei com o André e com o Thiago, falando sobre matrícula, que aí a gente explica a diferença de averbação, de registro. Quem não viu, volta aqui nos vídeos, dá uma assistida que ficou bem legal, tá? Cíntia, então falamos de intimação só no leilão judicial. Agora a gente vai partir para as intimações do leilão extrajudicial. Vai dar, praticamente o primeiro episódio que a gente combinou aqui de falar, e vai ter uma segunda parte com a Cíntia para falar do resto das unidades. A primeira vai ser só de intimação. Ó, como intimação é importante. Cíntia, intimação no leilão extrajudicial. Maior causa de nulidade em leilão extrajudicial. Tema que causa desespero os arrematantes de leilão extrajudicial, que fica assim,
Mas será que o banco intimou? Cadê a intimação do banco? Como é que eu consigo essa intimação? Aonde eu vejo? Inclusive, nas ações anulatórias de leilão extrajudicial, eu diria que é o principal argumento. Sempre vem lá, sendo verdade ou mentira, porque o devedor do imóvel não foi intimado. Cíntia, quando o devedor de um contrato de alienação fiduciária tem que ser intimado? Bom, vamos lá. Quando a gente foca agora, né, vira o canhão aqui para a questão dos leilões extrajudiciais, de novo, tá? Nós temos alguns procedimentos a serem seguidos e nós não podemos deixar de lembrar aquilo que eu comentei no início. Esses procedimentos eles são realizados por instituições e pessoas. Então, qual que é a nossa missão aqui? Verificar se esses procedimentos foram corretamente adotados, né? No leilão extrajudicial, quando a pessoa deixa de efetuar o pagamento, né, das parcelas, o banco, a lei específica para isso determina que essas pessoas sejam intimadas via cartório, tá? Para efetuar o pagamento dessas parcelas em atraso, que nós chamamos no direito essa intimação para purgação da mora. Ou seja, olha, você está em atraso com a quantidade X de parcelas e você precisa efetuar esse pagamento. Como que essas pessoas recebem essa informação? Através de uma intimação oficial do cartório, né? E o que o Daniel está comentando aqui é que quando essas pessoas, e isso acontece rotineiramente todos os dias, tá? Realmente elas deixam de pagar, não efetuaram o pagamento, foram intimadas, mas ainda assim utilizam desse argumento de não terem sido muitas vezes intimadas pessoalmente, né? Para falar assim, olha, eu não fui intimada para purgação da mora, para pagamento aí dessas parcelas em atraso, e isso enseja uma nulidade. Então, quando as pessoas não recebem essa intimação, de fato, isso pode sim ser já uma nulidade absoluta lá na frente e determinar a anulação futura desse leilão, desse imóvel que venha a ser realizado. Gente, olha que legal, né, cara? O direito, você falou, porque o direito usa a purgação da mora, que nada mais é, o infeliz, você está devendo, paga o que você deve. E o direito tem muito essas terminologias que acabam dificultando a conversa com o grande público, né? Eu brinco que o direito ele foi feito para uma população minúscula da sociedade, justamente por essas questões. Ela fala um linguajar e traz termos técnicos complexos. Então, purgar a mora é assim, você vai falar para a pessoa lá que por algum motivo não está pagando a dívida que contraiu para comprar o seu imóvel, né? Pô, não tinha dinheiro, pegou um dinheiro emprestado com o banco e vai pagar o valor do principal mais juros. O banco não é bonzinho, não te empresta o dinheiro para você ir lá e comprar um imóvel porque ele é legal. Não, ele te empresta o dinheiro porque ele está cobrando juros embutidos. Nada melhor e nada rende mais do que você emprestar dinheiro e ganhar mais dinheiro de juros, né? Então, o banco faz isso. A partir do momento que você deixou de pagar, como a Cíntia bem diz, a lei de alienação fiduciária, ela é muito clara e ela trouxe muita segurança para essa retomada do banco. Foi uma das grandes mudanças do crédito imobiliário, foi a lei de alienação. Quando era hipoteca, anterior, né, porque a lei de hipoteca mudou recentemente, era um inferno para retomar o bem. Tinha que judicializar e etc. E como a Cíntia bem diz, o leilão extrajudicial, ele é extrajudicial por quê? Porque ele não depende mais em nada do judiciário. Ele corre inteiro de forma extrajudicial nos cartórios, né? E aí é legal também porque o cartório ele tem fé pública. Então, o que o cartório fala é considerado verdade até que alguém prove que não é verdade, que ele mentiu. Então a gente inverte a lógica. Quando você diz algo e você é um mero mortal como o Daniel, eu tenho que falar e provar que o que eu falei é verdade. Agora, quando é o cartório, não. Ele falou é verdade até que se prove que não, que ele errou ou que ele mentiu. O que normalmente não acontece, né, pessoal? Então, aqui a gente está falando da primeira intimação que é necessária do leilão extrajudicial. Não é uma intimação do leilão. Nada tem a Não. ver com leilão ainda. É uma intimação assim. Meu amigo, você está devendo para o banco. Sinal de alerta, a luzinha amarela do farol piscando. Pague essa dívida, coloque o que você está devendo em dia,
senão você terá problemas. E aí a gente vai chegar no problema, Cíntia. Qual que é o problema? O que vai acontecer depois dessa intimação para purgar a mora? Se ele não Então, se ele não pagar, o que vai acontecer é que o cartório vai informar que essa pessoa foi efetivamente intimada, né? A intimação dela foi válida. Como o Daniel disse aqui, o que o cartório diz tem fé pública, né? Nesse caso aqui é importante a gente também levantar que não necessariamente a ausência da intimação pessoal daquele devedor, ela enseja aí uma nulidade. Não, tá? Porque o cartório ele tem meios de proceder com essa intimação, né? E muitas vezes eles observam e até certificam ali que a pessoa está tentando se eximir de receber o documento, eles agendam horário, etc. E quando a gente fala desse procedimento, ele é um procedimento realizado pelo cartório com várias páginas, tá? Então não é assim uma notificação pura e simples. Você vê que o cartório realmente certifica aquele procedimento, tá? A pessoa não Gente, até pagou. porque senão, cara, todo mundo ia se esconder e todo mundo ia ficar com os imóveis, né? Exatamente. Se tivesse uma forma de falar, sim, pessoa, você fugiu 1, 2, 3, 10 vezes e é nítido que você está fugindo, você tem que responder pelos seus atos. Se a gente não tivesse um mecanismo e encontrasse uma forma para validar esse processo, se a pessoa se escondesse, se eximisse de ser intimada, cara, de novo, nada no Brasil ia andar. Né? O banco não ia emprestar dinheiro para ninguém porque sabia que nunca ia receber e conseguir transformar esse imóvel em dinheiro novamente. Então, a gente entra de novo nos procedimentos. Por que o procedimento é importante? Justamente para evitar que as pessoas usem de má fé para fugir de determinadas situações. Senão, nada aconteceria. Mas aí, sim, então a gente falou agora do procedimento que a pessoa, na melhor das hipóteses, deve sim ser intimada pessoalmente, mas não acontecendo, o que o cartorário vai fazer ali, o pessoal do cartório? Não acontecendo isso, e sendo válida essa intimação, né, eles vão informar isso para o banco e vão averbar isso na matrícula, a consolidação dessa propriedade na matrícula, dizendo que essa pessoa realmente foi intimada para efetuar esse pagamento, não efetuou esse pagamento, para quê? Para que a próxima intimação dessa pessoa seja para participar do leilão, do primeiro e segundo leilão obrigatórios que a lei traz para a gente. Por que isso? Para que isso? Porque aí essa pessoa, assim como nós informamos lá no procedimento judicial, possa exercer o direito de preferência dela. Né? Então, e essa segunda intimação da designação das datas dos leilões, primeiro e segundo leilão, extrajudicial, promovido pelo banco, ela também é uma notificação, uma intimação muito importante para o devedor. E aí, que legal que a Cintia trouxe aqui. Então, essa pessoa vai ser intimada 2 vezes. A primeira para purgar a mora, que é pague o que você está devendo. Ó, que oportunidade. Pague o que você está devendo. Agora a Cíntia já mudou o que ela falou. Não é mais pague o que você está devendo. O banco consolidou a propriedade nesse nome, só falta formalizar, porque a lei de alienação fiduciária fala que para o banco concretizar essa consolidação em seu nome, precisa levar o imóvel a 2 leilões. O primeiro pelo valor de avaliação do bem, e se não vender pelo valor de avaliação do bem, esse imóvel vai para uma segunda praça pelo valor da dívida integral, não é só porque ela está com as parcelas que ela estava em aberto, é a dívida integral do bem, mais as despesas de cartório, advogado, se tiver dívida de condomínio, em tese, deveriam entrar aí, IPTU e etc. Tá? E o que é legal disso? Pessoal, o leilão nada mais é do que uma forma de transformar o imóvel em dinheiro. A ideia do leilão não é vender um bem mais barato para o comprador, muito pelo contrário. Então, o que acontece aí que a Cíntia falou de forma muito clara, e eu vejo muita gente revoltada com isso. A pessoa que está perdendo bem, ela tem a oportunidade de ir lá e pagar a dívida de forma integral com tudo isso que eu falei, com todas essas despesas embutidas. Por quê? Levar o bem a leilão, na verdade, é uma forma de forçar o pagamento da dívida, seja vendendo para um terceiro ou essa pessoa indo lá e pagando essa dívida integral. Então, quando era para purgar a mora, ela podia pagar só o que ela estava devendo. Agora não. Agora, ó, se é um devedor, já me deu dor de cabeça, vem cá e paga a dívida inteira.
E aí o que eu escuto de muitos arrematantes desavisados revoltados é, pô, mas é uma sacanagem, eu já estava pronto para comprar o bem no leilão, me preparei, não sei o que, a pessoa foi lá e pagou a dívida. Sim, pessoal, a pessoa tem o direito de fazer isso e de manter o próprio imóvel. De novo, o leilão não é para você comprar o bem mais barato, a gente adora isso, mas a finalidade dele não é essa. A finalidade nesse leilão extrajudicial é que se consiga o dinheiro para pagar o banco, independente se esse dinheiro vai vir de mim ou do antigo devedor, né? Então, aqui a gente já falou de duas intimações extremamente importantes, maior causa de nulidade em leilão extrajudicial. Maior disparada e o calcanhar de Aquiles dos advogados que adoram impugnar leilão, entrar com ação anulatória contra o banco. E assim, pessoal, vamos ser bem sinceros, hoje em dia, com essas questões consolidadas, é muito difícil o banco errar nesse procedimento. É muito Ah, difícil. Daniel, não acontece? Pessoal, claro que acontece. Quantos leilões o banco faz? Né? Um ou outro pode acabar passando, porque, como a Cíntia bem disse, são seres humanos que estão fazendo esses procedimentos e seres humanos erram. Então, pode acontecer? Pode. Acontece com muita frequência? Não, não acontece. Então, esse é um ponto super, super, super importante. Tratamos aqui, então, das nulidades só relacionadas à intimação. Cíntia, você acha que tem mais alguma coisa para a gente falar sobre intimação? Ou já cansou esse tema de intimação e vamos passar para frente? Nossa, eu acho que podemos passar para frente. Tem alguns outros itens assim que ensejam nulidade absoluta também, né? Que seriam legal a gente comentar. A gente vai comentar, mas a gente vai acabar a primeira parte do nosso episódio. Vamos deixar com gostinho de quero mais. E já vou aproveitar aqui para convidar vocês para assistirem o segundo episódio, que eu vou conversar com a Cíntia sobre o restante das nulidades que podem acontecer no leilão. Cíntia, muito obrigado. Eu que Pela agradeço. primeira parte da nossa conversa, foi um prazer ter você aqui falando só de intimação. E deixa um recado final aí para a nossa galera e pede para o pessoal acompanhar o segundo episódio, por favor. É isso aí, pessoal. Nós falamos aqui, né, da parte de nulidades só praticamente relacionada às intimações, mas fiquem atentos aí, sigam na linha, porque existem outros itens que são de extrema importância que vocês precisam analisar no caso de nulidades absolutas aí. Pessoal, curtam, compartilhem esse episódio. Cíntia, deixe suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, quiser conversar de leilão, que eu sei que você adora o tema. Não nega bastante. esse papo, por favor. Na verdade, eu gosto de conversar bastante, né? Independente do leilão, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante comunicativa e gosto de bater papo, gosto de trocar. Sempre que possível, estou disponível, contem comigo, tá? Para trocar ideias. Meu Instagram é Cíntia M. de Maria, abreviado, Scaliante, e é um Instagram com a página aberta. Fiquem à vontade aí para me seguir, para me chamar e para a gente se conhecer. Eu fico sempre contente. Muito obrigada. Valeu, galera. Acompanhe o segundo episódio. Até a próxima e tchau, tchau.